Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 16 do nosso curso de Planilha Eletrônica. Professor Gabriel Leal mais uma vez por aqui. E hoje eu comecei a perceber que é mais interessante a gente trabalhar criando planilhas e construindo os conteúdos, né, que a gente está vendo de uma maneira um pouco mais prática, digamos assim. Então por isso eu vou trabalhar agora de uma maneira diferente. Funciona assim, nós temos uma planilha aqui, já estou no Microsoft Excel. A partir da aula de hoje você vai ter exercícios para fazer com as planilhas que a gente vai trabalhar. Vou deixar essas planilhas disponíveis, tá? Aqui na baixa do vídeo, na descrição do vídeo, você vai poder baixar essa planilha e a gente vai utilizá-la a partir de agora. Toda a aula vai ter uma planilha nova para a gente trabalhar, tá bom? Eu acho que vai funcionar melhor assim. Então vamos lá. Tem uma planilha aqui, um exemplo que eu geralmente passo na aula nos meus cursos presenciais, um exemplo que eu considero bem simples, uma das planilhas iniciais. Ela já está digitada, ela não está com nenhuma formatação, a planilha que você vai baixar também não tem nenhuma formatação, a gente vai formatar e criar os cálculos nela para entender como é que as coisas funcionam. Eu vou começar criando a formatação na planilha e depois a gente vai fazer alguns cálculos nela. Por exemplo, eu vou selecionar aqui da célula A2 até a célula E3 e vou mesclar. Vou clicar aqui no botão mesclar e centralizar, ele vai transformar essas células numa célula só. E eu quero que isso fique bem no centro da célula, então eu vou clicar aqui no botão alinhar no meio, ó, ficou exatamente no centro. Vou aumentar também o tamanho da coluna B, clicando entre as letras B e C, segurando e vou aumentar no tamanho que caiba todo o texto, no caso a parte maior do meu texto. Vou selecionar os preços aqui. E vou colocar em moeda, no formato de número de contabilização. Clico nele e ele coloca a moedinha para mim. Diminuir um pouquinho o zoom. Vou escolher uma cor, que eu vou clicar aqui no título. Vou escolher uma cor de preenchimento, escolha a cor que você quiser, tá bom? Coloca também uma cor na fonte, no caso que eu escolhi uma cor escura, então vou colocar um branco para a cor da fonte. Você pode escolher uma fonte diferente, uma fonte que chama a atenção aqui. Pode aumentar o tamanho, vamos destacar bem o nome aqui da empresa. Vou clicar nos outros subtítulos e vou aplicar uma formatação parecida com isso. Tá, vou selecionar tanto os títulos e subtítulos e vou seguir essa mesma ideia, tá? Não vá também pegar tudo e colocar uma cor em cada célula, porque isso não fica tão bonito. Outra coisa que eu vou fazer é colocar uma borda na minha planilha. Só que eu não vou selecionar tudo e aplicar uma borda, não é isso. Isso na verdade eu considero um pouquinho feio no Excel. Nesse caso, eu vou colocar a borda somente onde eu vou ter alguma coisa digitada. Por exemplo, eu vou clicar no título e nós vamos fazer a seleção alternada. Você vai segurar a tecla Ctrl e vai selecionar os valores aqui que ainda precisam de borda, no caso aqui onde eu vou escrever ou onde já tem alguma coisa. Está selecionado, soltei a tecla Ctrl e vou lá no formatar células. Posso ir aqui com o botão auxiliar do mouse em cima da seleção que eu fiz e vou clicar na opção formatar células. Por que eu vou aqui no formatar células? Porque na quarta guia eu vou clicar em borda. Vou escolher uma borda qualquer, fique à vontade para escolher uma cor, escolher uma borda. Se quiser escolher uma cor também fique à vontade, eu vou deixar a cor preta mesmo, automático. O importante é que vou clicar em contorno e vou clicar em interna. Quando eu clicar no botão OK, as bordas serão adicionadas para mim. Para que eu não veja essas outras linhas do Excel, eu vou clicar na guia exibir e vou desativar as linhas de grade. Ou seja, eu só vou visualizar as bordas e as células que eu já formatei. Fica mais bonito assim para a gente trabalhar. Outra coisa que eu vou fazer é mudar o nome dessa planilha. Vou dar 2 cliques aqui na planilha 1 e vou chamá-la simplesmente de imposto. Em relação aos cálculos, os cálculos dessa planilha até que são bem simples, mas vamos seguir aqui a lógica matemática. Essa planilha ela vai servir para entender que a empresa ela vai comprar uma quantidade muito grande de mercadoria e ela vai pagar um preço unitário. Aqui, aliás, eu tenho a coluna do preço unitário e eu sei que eles vão pagar 23% de imposto sobre cada unidade desse produto. Então, primeiro eu vou calcular o imposto. Como eu vou fazer isso? Sinal de igualdade. Clico no preço unitário porque eu preciso pegar o preço unitário e multiplicar pelo imposto. Eu quero extrair 23% desse meu preço.
Então, eu vou pegar aqui vezes o imposto. Só que lembra o seguinte, eu tenho vários preços unitários, mas eu só tenho um imposto de 23%. Isso quer dizer que eu vou trabalhar aqui com as referências absolutas. Se por acaso você está vendo o exercício e ainda não assistiu a aula de referência absoluta, o card está passando aí em cima. Aconselho você a assistir e depois fazer aqui a nossa planilha. Isso quer dizer que eu preciso que esse 23%, ou nesse caso a célula D6, ela se repita em todas as células. Isso quer dizer que eu vou congelar ela, vou colocá-la em modo absoluto. Vou usar o atalho, no caso a tecla F4. Notem que ele colocou os cifrões, vou teclar Enter e vou puxar até lá embaixo. Então agora eu sei que cada produto eu vou pagar a mais esse valor aqui, esse meu imposto. Então agora eu preciso calcular quanto é que eu vou gastar em tudo. Ou seja, eu vou pegar o preço unitário, eu vou somar com o imposto e eu vou multiplicar pela minha quantidade, para eu saber quanto é que eu vou gastar nisso aqui. Matemática básica, hein? Geralmente aqui eu dou um tempinho para os alunos. Você que é professor de informática básica também está assistindo esse vídeo. Eu geralmente dou esse desafio para os alunos, para eles calcularem, dou um tempinho para eles pensarem um pouquinho e depois a gente vê os resultados que eles chegaram, né? Mas usando a lógica matemática, eu vou pegar aqui o preço unitário mais o imposto. Só que se eu faço assim, ó, preço unitário mais o imposto e multiplico pela quantidade, desse jeito aqui vai estar errado. Por que vai estar errado? Vou teclar Enter. Olha o valor que deu. Deu um valor, na verdade, muito baixo. Era para dar uns 20 mil e pouco. Mas por que deu esse valor tão baixo? Porque o Excel ele entende a seguinte ideia. Ele segue a lógica matemática. Se eu escrevo da maneira que está aqui, ele vai pegar o imposto, multiplicar pela quantidade e somar com o preço. Porque ele está resolvendo a multiplicação primeiro. Só que nesse caso, eu preciso que ele some primeiro. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o cálculo da soma entre parênteses. Com o cálculo da soma entre parênteses, agora sim, quando eu teclar Enter, ele vai somar o preço unitário mais o imposto e vai multiplicar pela quantidade. Vou teclar Enter, olha só, cheguei no valor. Vou usar aqui a lógica, porque eu tenho uma referência relativa. Está tudo muito bem alinhado, cada um tem o seu preço, cada um tem o imposto, cada um tem a sua quantidade. Isso quer dizer que ninguém vai se repetir. Então eu tenho uma referência relativa. Fiz o primeiro cálculo, vou usar a alça de preenchimento e calcular todos os outros. Olha que interessante, né? Simples, fácil, e essa é uma planilha bem útil aí. Você que é professor que está assistindo, uma planilha simples que a gente começa. Eu vou postar vários exemplos a partir de hoje. Uma coisa interessante que eu acho que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui embaixo um total. Eu quero saber o total de gastos que deu isso aqui. Total de gastos. Para ficar bonito, eu também vou seguir o mesmo padrão de cores e formatação e vou calcular o total aqui. Isso quer dizer que eu vou somar tudo isso aqui, ó. Vou usar a função da soma. Vou abrir um parênteses, selecionei os valores que eu quero, fecho o parênteses e vou teclar Enter. Para finalizar, eu só vou selecionar e aplicar as mesmas bordas que eu coloquei, né, no restante da planilha. Contorno interna, clique em OK. E aí, para ficar bonito, só vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui do valor final. E eu tenho uma planilha pronta. Simples, fácil e muito funcional, muito útil. Pessoal aí, meus alunos do curso básico sempre fazem essa planilha nas primeiras aulas. Então já serve também para os exercícios dos meus cursos presenciais. E se você está acompanhando esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like aí para me ajudar. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Se quiser deixar algum comentário aí pedindo alguma dica, alguma sugestão, também está aqui para ouvir vocês, tá bom? Continue me acompanhando e nos vemos na próxima aula.